Olá! Poucos livros do século XX, tiveram um impacto de pedagogia do oprimido. Hoje, a gente vai fundo na visão radical de Paulo Freire para entender como a educação pode ser, ao mesmo tempo, uma prisão ou a chave para libertar a mente humana e, quem sabe, transformar o mundo. E essa frase aqui, ela é o ponto de partida de tudo. Ela já dá o tom do que vem pela frente. Para Paulo Freire, a libertação não é uma coisa que se faz sozinho. E também não é um presente que alguém te dá. É um processo construído junto, em comunidade, uma conquista de todo mundo. Ok, para a gente poder entender a solução que o Freire propõe, primeiro a gente tem que entender o problema que ele diagnosticou. Ele via um mundo preso numa relação que se repete, sabe? Um ciclo vicioso e destrutivo entre quem oprime e quem é oprimido. E aqui está o pulo do gato. Essa dinâmica toda não prejudica só os oprimidos. O que Freire diz é que ela desumaniza todo mundo. Os opressores, quando negam a humanidade dos outros, acabam perdendo a própria humanidade no processo. Então, os dois lados ficam presos num ciclo que diminui o que significa ser humano de verdade. Essa análise psicológica que o Freire faz aqui é, fascinante. Ele mostra que, muitas vezes, os oprimidos acabam internalizando a mentalidade de quem os oprime. É como se eles hospedassem essa sombra, sabe? E, por mais irônico que pareça, o maior sonho deles pode se tornar ocupar o lugar do opressor. E isso tudo gera um medo gigantesco da liberdade. Porque ser livre de verdade significa largar esse modelo e assumir a bronca, a responsabilidade de criar uma coisa nova. Agora, a gente entra num dos conceitos mais famosos do Freire. Ele defende que educação tradicional nunca é neutra. Na verdade, ela seria uma ferramenta bem poderosa para manter essa estrutura de opressão do jeito que está. E ele deu um nome para isso: a concepção bancária da educação. Pensa só que metáfora poderosa. A educação como se fosse um banco. O professor é quem tem o conhecimento, e ele simplesmente deposita esse conhecimento na cabeça dos alunos. Nessa visão, os estudantes são como cofres, objetos passivos, que estão ali só para serem preenchidos. A única função deles é guardar, memorizar e repetir. E pronto. E essa tabela aqui, ela deixa a diferença escancarada. De um lado, você tem a passividade total da educação bancária. Do outro, uma educação libertadora, que é baseada em diálogo, em questionamento, em criação conjunta. O objetivo aqui não é encher a cabeça de ninguém, mas sim despertar o pensamento crítico, para que os alunos possam ler e transformar o próprio mundo em que vivem. Mas, peraí, por que alguém não iria querer ser livre? Parece estranho, né? Freire vai fundo nessa questão, mostrando como as barreiras que a gente tem por dentro são tão fortes quanto as que vêm de fora. Ele foca nesse medo, que é profundo e até paradoxal, do que significa ser livre de verdade. Essa citação aqui é de uma força imensa. Liberdade não é um espaço vazio, ela exige responsabilidade. Para os oprimidos que sempre viveram seguindo as regras dos opressores, a ideia de ter que criar o próprio caminho, de preencher esse vazio com as próprias escolhas, isso pode ser apavorante. Às vezes, parece mais fácil ficar na segurança do que já se conhece do que abraçar o risco que a liberdade traz. Ok, então, depois de mostrar o problema, o Freire vem com a solução dele. Uma solução bem radical. É aqui que a chave vira. A gente sai da crítica e começa a ver a proposta de um novo jeito de educar e, por consequência, de criar um novo ser humano. E essa diferença aqui é crucial. Uma pedagogia para os oprimidos aí nos coloca como objetos, como coitadinhos que precisam ser salvos. Já uma pedagogia com os oprimidos os reconhece como protagonistas da própria história. Eles não são resgatados, eles se libertam, assumindo a responsabilidade por isso. E essa metáfora do nascimento é central para entender a ideia. A libertação não é fácil, não acontece de uma hora para outra. É um processo duro, um parto doloroso que dá à luz não a um ex-oprimido que agora quer virar opressor, mas a um ser humano completamente novo, que conseguiu se livrar dessa contradição. Mas tá, como é que isso funciona na prática? Porque o Freire não fica só na teoria não. Ele foi lá e desenvolveu um método com ferramentas e conceitos bem concretos para colocar essa pedagogia para rodar. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de praxis. Para o Freire, não existe transformação de verdade que venha só do pensamento, nem só de uma ação sem reflexão. Tem que ser os dois juntos. Refletir sobre o mundo leva a uma ação para transformá-lo, e essa ação, por sua vez, faz a gente refletir de novo. É um ciclo, sabe? Uma coisa alimenta a outra. E o grande objetivo da praxis é chegar na tal da conscientização.
E não é só perceber as coisas, não. É desenvolver uma consciência crítica. É sair de uma visão meio mágica da realidade, onde as coisas são como são porque o destino quis, e passar para uma visão crítica, em que se entende como as estruturas de poder funcionam e se percebe como um agente capaz de mudar essas estruturas. E, gente, esse depoimento de uma camponesa, ele resume tudo de um jeito perfeito. Ela sempre viveu daquele jeito, mas ela nunca tinha realmente visto a própria vida. Foi através do diálogo, da reflexão em grupo, que a vida dela virou um objeto de análise. E ela pôde olhar para aquilo de forma crítica pela primeira vez. Ela deixou de estar só mergulhada na realidade e passou a ser capaz de observar essa realidade. E esse slide aqui resume os passos práticos do método, principalmente no contexto da alfabetização de adultos. O processo todo começa com a realidade dos alunos, com as palavras que eles usam, com a vida deles. As palavras geradoras, tipo tijolo ou terra, não servem só para aprender sílabas. Elas são a chave para abrir discussões sobre trabalho, sobre moradia, sobre justiça. A alfabetização vira, então, um ato de aprender a ler o mundo. E agora a gente chega na parte final que, olha, talvez seja a ideia mais profunda e desafiadora de toda a filosofia do Freire. O objetivo final não é simplesmente a vitória de um lado sobre o outro. Isso é de uma radicalidade impressionante. A libertação de verdade, para o Freire, não é sobre inverter os papéis. Não é para quem era oprimido virar o novo opressor. A questão é quebrar o ciclo de opressão de uma vez por todas. E ao fazer isso, os oprimidos não só recuperam a humanidade que foi roubada deles, mas também restauram a humanidade que os opressores perderam enquanto oprimiam. No fim, é a libertação de todo mundo. E, no fim das contas, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Hoje, nas nossas escolas, nas nossas comunidades, na sociedade, o que os princípios do Freire nos provocam a fazer? Como seria uma educação que não se contenta em depositar informação, mas que nos ensina de fato a ler e a reescrever o nosso mundo? A questão continua tão urgente hoje quanto era na época em que Freire a formulou.